Bom, boa tarde, pessoal. A gente tem os participantes entrando aqui, mas acho que nós podemos já começar o nosso webinar. É o primeiro webinar de implementação do protocolo do Cerrado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todos que se inscreveram. Nós tivemos bastante inscrição nesse webinar e hoje a gente dá início a essa sequência. Quem fez a inscrição viu no formulário que nós teremos outro em janeiro. Esse de janeiro será com outros painelistas. Hoje, eu vou apresentar daqui a pouquinho nossos convidados. Eu sou Thaisa Baldassa, sou gerente, de projeto sênior na Proforest e uma das facilitadoras do Protocolo do Cerrado, da iniciativa do Protocolo do Cerrado. Então, vamos começar. Nós temos hoje dois painelistas conosco. O chat está aberto para perguntas, então eu vou fazer uma pequena apresentação, já vou passar a agenda aqui com vocês. Uma pequena introdução sobre a iniciativa, sobre o que significa, né, o protocolo, o que nos traz aqui hoje. E aí nós teremos então dois painelistas, a Ana Carolina, do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, e o Furlan, o Luiz Furlan, da Marfrig. Eles vão fazer uma apresentação, e aí nós teremos um tempo de perguntas e respostas. A Cecília, também da Perforest, diretora adjunta, está aqui comigo, facilitando esse webinar. Então, quem tiver perguntas já pode ir mandando pelo chat. Eu e ela estaremos coletando essas perguntas. E ao final das duas apresentações, abriremos para que os painelistas respondam, eu também, se for uma pergunta mais voltada à iniciativa. O objetivo desse evento é o engajamento mesmo de outras empresas, de outros atores que estão na cadeia da pecuária, né, trabalhando por uma compra e produção responsável dentro da cadeia da pecuária. Então, o objetivo é compartilhar as experiências das empresas que estão implementando o protocolo, e também outros protocolos, né? Nunca vem sozinho esse pacote. Então, o objetivo é justamente esse: compartilhar essas experiências, trocar experiências, ah, e eu não vou poder abrir nesse momento para as perguntas. Eu estou vendo algumas mãozinhas levantadas. Eu peço a gentileza de enviarem perguntas no chat, e aí nós recolheremos essas perguntas, e comentários para essa discussão ao final, ok? Agradeço a compreensão. E lembrando, esse link de inscrição é o mesmo para o webinar de janeiro. Então, fiquem à vontade, quem ainda não se inscreveu, já tivemos algumas inscrições. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Serão outros painelistas. E a ideia é que em 2026 nós sigamos com esses eventos, presenciais quando possível, né? Igual nós fizemos algumas oficinas esse ano, mas também esses eventos online para acessar um público maior, ok? Ah, Já deixo aqui de início, né? Esse evento ele é um oferecimento do All Invest Verde Global Gateway, é o nosso parceiro que financia muitas das nossas atividades. É realizado pelo Proforest e pelo Imaflora e é uma organização da própria iniciativa do Protocolo do Cerrado. Já deixo aqui o nosso site, nós temos ele aqui, a versão em inglês dele, o cerradoprotocol.net, mas se vocês colocarem protocolodocerrado.com, também abre o nosso website, ele está em português e em inglês, e lá vocês encontram mais informações. Nós temos a nossa newsletter, lá no website vocês conseguem se inscrever se ainda não estiverem inscritos, e aí vocês recebem notícias sobre a iniciativa, também notícias sobre outros eventos, enfim, vocês conseguem acompanhar a iniciativa do Protocolo do Cerrado mais de perto. E também deixo aqui o e-mail, que é protocolodocerrado@proforest.net. Vocês falam diretamente comigo e com a Cecília, nesse momento que somos as facilitadoras da iniciativa, mas esse
tudo que vem nesse e-mail, a coordenação tem acesso. A gente compartilha isso na coordenação. Então, dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem entrar em contato por meio desse endereço. Com isso, eu vou começar uma pequena introdução para quem já fez nossas oficinas, já participou. Não será muita novidade, mas é uma abertura, porque nós temos também colegas aqui nos participantes que não têm tanto contato com o protocolo. Eu não vou fazer toda aquela apresentação extensa sobre o histórico da iniciativa, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é a iniciativa do Protocolo do Cerrado, o que é o protocolo de monitoramento, os próximos passos que nós temos, e então eu abro a fala para os nossos convidados, certo? Então, novamente, dúvidas, comentários, podem ir deixando no chat, que após a minha apresentação, eu e Cecília, a gente já coleta essas dúvidas, esses comentários, e trazemos para os nossos colegas. Mas eu já respondo uma que apareceu aqui. A do segundo webinar não será uma repetição, é o mesmo tema, mas é com outros painelistas, outras empresas que implementam o protocolo que irão apresentar. Então, podem se inscrever, por favor, que é uma discussão contínua, é um diálogo que vai se complementando. Bom, sobre o protocolo do Cerrado. O protocolo do Cerrado, o que que ele é? Nós temos a iniciativa Protocolo do Cerrado. Então, quando a gente coloca ali no cantinho que a organização é o protocolo, né? Então, muita gente pensa no documento, no protocolo de monitoramento. Eu já falo um pouquinho sobre ele, mas inicialmente eu falo sobre a iniciativa mesmo, é uma iniciativa de colaboração setorial. Nós colocamos aqui, né? O Protocolo do Cerrado é uma iniciativa setorial que visa contribuir para o alinhamento das práticas de monitoramento socioambiental de fornecedores de gado no bioma. Ou seja, é uma iniciativa que reúne as empresas, a sociedade civil, os atores interessados, para tentar fazer acontecer esse monitoramento no Cerrado, né? Então, muitos de vocês já conhecem esse tipo de monitoramento na Amazônia, e essa é uma iniciativa para implementar o monitoramento dos fornecedores de gado no bioma cerrado. Então, é uma iniciativa que ela nasce em meados de 2020, rapidamente, assim, esse histórico, é uma junção de esforços, inicialmente da Proforest, do Imaflora, a Proforest, que já trabalha com compra e produção responsável de commodity há 25 anos no mundo, o Imaflora, que já, com toda a sua vasta experiência, também já implementava o boi na linha na Amazônia. Então, nós juntamos esses esforços inicialmente e lançamos essa iniciativa em 2020. E o que que essa iniciativa faz? A princípio, né, o seu objetivo principal aqui, ah, ela faz promover a implementação do protocolo de monitoramento. Então, é aquele documento que muitos de vocês conhecem, com os 11 critérios socioambientais de monitoramento dos fornecedores de gado. Então, essa iniciativa ela promove a implementação do que a gente chama, né, de protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. E o objetivo é facilitar a implementação dessas melhores práticas para o monitoramento desses fornecedores no bioma. Então, é um protocolo de monitoramento que é muito voltado à indústria frigorífica para monitorar os seus fornecedores, mas ela não é aplicada apenas pela indústria, né? Os compradores de produtos e subprodutos bovinos também podem utilizar esse protocolo de monitoramento para monitorar a compra desses volumes, né? Então, para dialogar com a indústria frigorífica, como eles querem monitorar esses volumes que eles estão comprando. Então, para fazer esse monitoramento dos volumes, é preciso esse monitoramento dos fornecedores de gado. Então, esse documento, né, o protocolo de monitoramento, ele vem harmonizando as práticas que já vinham sendo implementadas no bioma por algumas empresas, né? Então, quando a iniciativa do Protocolo do Cerrado nasce, ela nasce para
promover essa implementação por mais empresas, né, com o acompanhamento da sociedade civil. E é por isso que a gente instaurou uma governança para essa iniciativa. No site, aqui eu não vou passar detalhadamente no texto, mas é para mostrar para vocês que no site a gente tem mais informações que vocês podem acessar e, tendo dúvidas, entrar em contato conosco. Essa governança ela é dividida em três instâncias: a coordenação, o conselho deliberativo e os observadores. A coordenação, então, são essas duas organizações que começaram, o Proforest e o Imaflora, mais a NWF. Então, são três organizações da sociedade civil que formam esse motor, né, que é a coordenação que garante que a iniciativa continue operante, continue avançando, né? Então, nós temos essa função de organizar os processos, de consultar os autores, né, de organizar eventos como esse, para poder garantir o engajamento das empresas, o aprimoramento dos documentos, né, e garantir também o engajamento de todas as partes interessadas na implementação desse protocolo. E aí, então, além da coordenação, nós temos um conselho deliberativo com 4 cadeiras para a sociedade civil, 4 para o varejo e 4 para a indústria frigorífica. Essas empresas que vocês também podem ver no nosso site, as logos estão aqui, formam esse conselho. Então, todas as decisões da iniciativa passam por esse conselho. A coordenação, ela sugere, ela promove, ela elabora os documentos, mas as decisões que movem a iniciativa passam por dentro desse conselho deliberativo. E aí, fechando a governança que nós temos, vocês encontram no nosso site também os observadores. É um grupo que ele não está dentro da decisão como conselho deliberativo, mas ele é consultado nessas decisões. Então, é um grupo de atores diversos. Vocês veem aí a indústria, vocês veem Ministério Público Federal, empresas de consultoria, sociedade civil, representantes na exportação, representantes de produtores. Então, são atores que acompanham esse processo mais de perto. Nós temos reuniões, o conselho se reúne hoje bimestralmente, os observadores trimestralmente, e nós apresentamos e consultamos esses atores no andamento das nossas atividades. Com isso, eu fecho um pouco sobre a governança. Isso é para vocês entenderem, acompanharem que a iniciativa ela é feita por um grupo de atores, um grupo de representantes de vários setores, para que o protocolo de monitoramento seja implementado cada vez por mais empresas, né, e tenha cada vez mais transparência nos seus resultados. Então, esse é o documento que muitos de vocês conhecem, muitos eu sei que têm até a versão impressa, que estiveram nas nossas oficinas, vejo alguns nomes aqui. O protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Eu vou falar daqui a pouquinho, antes dos nossos panelistas, sobre o que é a implementação, o que é adotar o protocolo, né? Mas antes disso, só para todos estarem na mesma página, esse protocolo foi lançado em 2024, em abril de 2024. Então, quando uma empresa ela afirma, eu adoto o protocolo do Cerrado, ela está se referindo a esse documento. Ela implementa o monitoramento dos seus fornecedores de gado de uma forma voluntária, né, seguindo o que está nesse documento, o que está nesse protocolo de monitoramento. Esse protocolo, ele é dividido em 11 critérios socioambientais, muito parecidos com os do Boi na Linha, mas com as suas especificidades para o Cerrado. E lembrando, é um protocolo voluntário e espera-se da empresa que adota ele que ela o faça pelo menos com seus fornecedores diretos, né? Mas recomenda-se também a aplicação com os fornecedores indiretos à medida do possível. Mas quando ela adota, espera-se que ela o faça pelo menos com os seus fornecedores diretos.
Esses 11 critérios, eles são divididos em quatro grupos. Um de análise geoespacial, que são aqueles bem comuns, muitos conhecem, têm mais familiaridade, mas cada um aqui com a sua especificidade. Na análise geoespacial, nós temos um critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa, que é com a base PRODES, Cerrado. Nós temos um critério de terras indígenas, territórios quilombolas, unidade de conservação, embargos ambientais, as camadas vetoriais dos embargos, alterações nos limites do CAR. Na análise de listas públicas, nós também temos o critério de embargos ambientais, o critério de trabalho escravo. Na análise documental, é monitorado o critério de cadastro ambiental rural, o recibo dele, o documento dele. A guia de trânsito animal também. E, por fim, uma análise de produtividade desse fornecedor. Tudo isso vocês podem ver com um pouco mais de detalhe nessa oficina online. Essa oficina online, ela reflete um pouco das oficinas presenciais que nós tivemos, mas ela não tem toda aquela discussão, todo aquele processo de diálogo, né? Ela é mais expositiva, mas nós temos aqui que nós lançamos em setembro, está no nosso site, nesse link. São 2 horas em que eu passo critério a critério, ah, falando um pouco de como esses critérios funcionam. Então, fica aqui a recomendação para treinamentos internos das empresas, para acessar mais informações. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. E então, eu chego na implementação, que afinal é o nosso tema de hoje, que é sobre isso que os nossos painelistas vão falar um pouco. As empresas que adotam o protocolo do Cerrado. Hoje nós temos 10 empresas que publicamente adotam, mas nós sabemos que muitas empresas às vezes já fazem esses procedimentos e ainda não dão visibilidade. Então, nós fazemos esse esforço de engajamento para tentar reconhecer as empresas que já fazem esse monitoramento, trazê-las para dar visibilidade, dar transparência nisso e também engajar novas empresas a adotarem. O que que significa quando uma empresa adota o protocolo do Cerrado? Significa que ela está implementando ou ela está se preparando para implementar o monitoramento e futuramente a auditoria, né, a verificação desse monitoramento, com seus fornecedores. E aqui vocês veem tanto a indústria quanto o varejo. Então, o varejo, como eu falei lá no começo, também pode utilizar, varejo de restaurantes, né? Utilizar o protocolo como referência, como a base do seu monitoramento para os seus volumes, de acordo com os seus fornecedores, que no caso é a indústria. Mas vocês veem aqui que essas empresas elas adotam. Ao adotarem, elas preenchem um formulário hoje de transparência nos compromissos. Futuramente nós teremos também um formulário de transparência nos resultados. Mas isso anda em paralelo com o nosso protocolo de auditoria que está prestes a ser lançado. Hoje, as empresas, elas preenchem esse formulário de forma autodeclaratória, voluntária, semestralmente. E nesse formulário, vocês encontram ele no nosso site. Na mesma aba das empresas que adotam, vocês conseguem ver os resultados dos últimos semestres, né? Então, nós agora em dezembro já vamos lançar uma nova versão, né? A versão 2025, segundo semestre. Vocês veem que aqui nós temos a primeiro semestre. É um documento que não menciona as respostas das empresas diretamente, ele consolida essas respostas. Então, ali vocês conseguem ver a partir de quando as empresas estão monitorando ou pretendem monitorar, a partir de quando elas bloqueiam os seus fornecedores, né? O tipo de ação que elas fazem para desbloquear e para fomentar e prestar suporte aos seus fornecedores no processo de regularização, enfim, para conseguir reinserir esses fornecedores na cadeia. Ah, Nesse formulário, né, nesse documento, vocês veem também
Se esse monitoramento ocorre em área de TAC, se ocorre em toda a cadeia das empresas ou apenas em parte, né? Se elas seguem, por exemplo, no critério de desmatamento e conversão, se elas seguem um caminho de monitorar e bloquear apenas desmatamento ilegal ou qualquer tipo de desmatamento. Então, é um documento muito interessante para quem quer acompanhar a transparência, da implementação do protocolo do Cerrado. Eu poderia passar por todo ele, mas é um pouco detalhado, né? Um pouco cansativo até de ver. Então, eu recomendo que vocês entrem depois no nosso site, olhem esses documentos. A gente, como eu falei, vai publicar em breve o próximo, então fiquem de olho. Isso é divulgado na nossa newsletter, ok? Então, hoje é o acompanhamento que a iniciativa faz das empresas que implementam. E ao preencherem esse documento, a logomarca sobe para o nosso site, como vocês viram no slide anterior, né, e fica ali enquanto a gente tiver essas respostas, tiver esse acompanhamento com as empresas. Então, fica o convite às empresas que já fazem esse monitoramento, que já usam o protocolo, né? Nós sabemos que isso existe, empresas que estão fazendo isso, mas ainda não tem isso reconhecido, para entrar em contato conosco, né? E aí a gente faz uma reunião, apresenta detalhadamente esse formulário, enfim, entende as limitações, os desafios, para fazer esse reconhecimento. Com isso, pessoal, eu fecho essa parte da apresentação para que a gente comece o nosso painel. Então, novamente, fiquem à vontade, eu já estou vendo algumas perguntas no chat, fiquem à vontade para enviarem as suas perguntas, seus comentários. Durante as apresentações, eu e Cecília reuniremos isso, e ao final das duas apresentações, nós pediremos aos nossos convidados que respondam essas perguntas, eu também estarei disponível para respondê-las. Então, agora. Só uma última. Vocês veem minha tela? Cecília, vocês veem minha tela? Temos, tá? Então, os nossos convidados, como eu falei lá no comecinho, são o GPA, que será a Ana Carolina Scarelli, ela é coordenadora sênior de sustentabilidade. E em seguida, passarei a palavra para Marfrig, que será o Luiz Furlan, que é analista de pecuária sustentável sênior. Então, eu vou pedir para Carol compartilhar a sua tela. É possível? Senão eu compartilho. Só aquele minutinho de logística, pessoal. Tentar aqui, tá? Compartilhar aqui. Vocês já estão vendo em modo apresentação? Sim, agora sim. Boa. Ela está Começar só aqui dando então. um errinho. Tenta passar o slide, Carol, por favor. Ela está aparecendo Passou? uma mancha nela. É o quadro de pessoas, Carol, se você puder minimizar. Boa. Peraí. Aí, você tirou tudo. Agora foi? Ainda não apareceu, mas acho que Será que ele tá bugando alguma coisa? ele ainda está aparecendo esse quadro na frente. Compartilha a tela, ele mostra para você as pessoas. Aí, o vídeo de todo mundo. Acho que é isso aí que tá gerando essa. Pra gente não aparece as pessoas, mas fica um quadro preto.
Eita, que esquisito. Eu posso compartilhar daqui. Já estou abrindo. Tá bom. Vocês veem na tela? E aí eu só Sim, vou pedir para me avisar quando passar. Pode bom. começar. Obrigada. Bom, obrigada, Thaisa, Cecília, pelo convite. Como ela comentou, eu sou a Carol, trabalho aqui no time de sustentabilidade do GPA. Fico à frente das iniciativas de sustentabilidade, e uma delas é o engajamento da cadeia de fornecimento. Pode passar, tá? Bom, não sei se todo mundo aqui conhece, mas o GPA é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil. A gente tem mais de 700 lojas físicas, espalhadas principalmente aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ali no Centro-Oeste e algumas no Nordeste. E somos líderes no e-commerce alimentar no Brasil. O tema de sustentabilidade, ele está inserido aqui na nossa estratégia de negócio. Então, pode passar, tá? Dentro dessa estratégia de sustentabilidade, a gente trabalha com quatro pilares, fazendo aí um vínculo com o respeito. Então, o respeito ao alimento, às pessoas, ao meio ambiente, ao nosso negócio. Dentro do pilar de respeito ao alimento, a gente tem como foco o trabalho com a nossa cadeia de fornecimento, né? Somos um varejista alimentar, temos hoje mais de 3.000 fornecedores bastante focados em alimentos. E a partir disso a gente tem algumas iniciativas, pode passar, prioritárias, né? A gente faz um estudo para nos apoiar em temas de maior risco, maiores oportunidades que a gente pode engajar nossa cadeia de fornecimento, e os grandes temas são esses. Então, a gente trabalha com bastante foco nas proteínas animais, quando a gente fala em bem-estar animal, e a gente tem diversos compromissos públicos em relação à cadeia de ovos, suínos, frangos de corte e bovinos, assim como no combate ao desmatamento, que a gente também trabalha com a cadeia de carne bovina, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre os nossos compromissos, a nossa atuação, e nossa experiência aqui com a aplicação do protocolo de Cerrado. Uma outra frente de direitos humanos, então a gente tem aí o compromisso e realiza auditorias sociais nos fornecedores direcionados para nossas marcas próprias, que são Qualitá e Taec, e também para alguns outros fornecedores não marca própria, internacionais localizados em países de risco ou que nos fornecem cadeias críticas com riscos altos em direitos humanos. Algumas iniciativas de apoio aos pequenos produtores. Então, a gente tem projetos como Caras do Brasil, que ele é um projeto de apoio à produção sustentável regional, e o uso responsável da biodiversidade, que é a nossa iniciativa com pescados. Pode passar, tá? Bom, quando a gente fala do nossa atuação com a carne bovina aqui no GPA, a gente já trabalha há bastante tempo nessa frente, nessa temática. Então, há mais de uma década aí trabalhando para fortalecer a cadeia de carne bovina de forma mais responsável e sustentável. A gente foi co-desenvolvedores aí tanto do protocolo do Cerrado quanto no desenvolvimento do Boi na Linha, que é o protocolo focado no bioma Amazônia, né? Fazemos parte de diversos grupos de trabalho setoriais no tema de carne bovina e temos uma política socioambiental de compras, que é o documento que norteia toda a nossa estratégia e atuação
com relação ao processo de homologação dos fornecedores, a aprovação desses fornecedores, então, todos eles, antes de começar a fornecer, passam por um processo de liberação pelo time de sustentabilidade, que eu vou comentar um pouco sobre esse processo com vocês hoje, e o processo e o monitoramento contínuo desse processo após a homologação inicial no momento do cadastro, né? E todos os indicadores e compromissos públicos que a gente reporta ali anualmente no nosso relatório. Pode passar. Bom, a nossa política, como eu comentei, ela é o nosso norteador, né? Ela tem as diretrizes para que a gente consiga trabalhar e engajar internamente. É um documento base para todos os times internamente do GPA e também para os fornecedores. É um documento que faz parte, inclusive, do contrato comercial dessa cadeia de fornecimento e nos ajuda a engajar também os times internos, que é um processo essencial, né, em qualquer tipo de implementação de qualquer iniciativa, política, novo protocolo. Então, como eu comentei, existe um processo de homologação. Qualquer novo fornecedor de carne bovina, ele passa por um processo de integração com o time de sustentabilidade, onde são solicitados alguns documentos para que sejam analisados a viabilidade de atendimento a esses critérios. Então, tem que possuir um sistema de rastreabilidade para que seja possível nos enviar informações de origem, ter um sistema de monitoramento para que o fornecedor consiga realizar uma análise socioambiental prévia das fazendas, à compra do gado para ser abatido. Existe um termo de responsabilidade que faz menção à política e uma exigência do GPA é também ter CIF, né? Então, todos os fornecedores ele tem que ter o selo de inspeção federal. A partir do processo de homologação inicial, sendo integrado, validado todas essas etapas iniciais, é iniciado o processo de venda, né, e abastecimento dos produtos, e ele entra num ciclo de monitoramento contínuo, de monitoramento e melhoria contínua. Então, o frigorífico, ele faz a reanálise socioambiental da fazenda antes da compra do gado, para verificar se as fazendas estão alinhadas aos critérios do protocolo que ele usa. Então, isso vai depender ali da localização da planta. Tem fornecedor que está em mais de um bioma, tem fornecedor que só está no Cerrado, tem fornecedor que só está na Amazônia ou outros biomas, então isso vai depender ali dos critérios. Mas de uma forma geral, a gente usa tanto o boi na linha quanto o protocolo do Cerrado. O frigorífico, o fornecedor, ele informa na nossa plataforma de rastreabilidade todas essas informações de origem e também tem informações de qualidade, baseado nas notas fiscais e também na data de abate. Essas informações, elas, principalmente das fazendas e da conformidade socioambiental, ela é rechecada por um sistema de monitoramento que a gente tem aqui, para verificar se as fazendas, né, se certificar que as fazendas estão realmente aderentes a esses critérios, descritos na nossa política. E se for identificado algum tipo de não conformidade, que no primeiro momento a gente trata como suspeita de inconformidade, porque a gente sabe que essas análises são automatizadas, né? E existem muitos falsos positivos ou até algum tipo de documento que o fornecedor possa ter para liberar essa fazenda para compra. A gente faz uma etapa de tratativas, onde o fornecedor ele tem essa oportunidade de nos mandar esse documento, seja ele qual for, e esses documentos também eles seguem um padrão definido nos protocolos. Então tem ali toda uma lista, alguns exemplos de documentos padrão
que as empresas podem aceitar para poder comprar esse gado para ser abatido. A gente analisa esses documentos e aí faz a liberação dessa fazenda e mantém no nosso histórico. Caso tanto a fazenda quanto o critério, né? E caso essa fazenda apareça de novo no próximo mês ou no próximo lote, a gente já tem esse histórico de justificativa. É a única diferença, essa fazenda só vai ser vai entrar em algum tipo de tratativa de novo caso seja identificado um novo critério. Então, tudo isso, ele faz parte, né? Todo esse processo faz parte de um programa maior que a gente chama Qualidade desde a Origem, que ele implementa várias notas, desde inspeção de qualidade no recebimento do nosso central de distribuição, nota de atendimento do pedido do nosso time comercial e o que foi recebido, as notas de rastreabilidade, então o vínculo, né, da nota fiscal com a origem e as fazendas encaminhadas, e uma outra nota referente ao geomonitoramento, né, se essas fazendas foram tratadas, se elas foram justificadas ou não. E no final a gente tem um ranking de análise de fornecedores, onde o nosso time comercial utiliza para fazer o direcionamento das compras, né, dos produtos. Pode passar, tá. Bom, esse é o nosso processo geral de monitoramento e homologação de fornecedores. Ele é realmente contínuo, né? Todos os dias são reanalisadas as fazendas, todos os dias a gente recebe produto, então ele é um ciclo contínuo ali de avaliação. É, E falando um pouquinho da implementação em si do protocolo do Cerrado, eu comentei que a gente já seguia o protocolo Boi na Linha, né, que ele veio antes. A gente já seguia todos os critérios do Boi na Linha, exceto, né, o PRODES Amazônia, a gente já seguia focado no bioma da Amazônia, mas todos os outros critérios a gente sempre aplicou para todas as demais fazendas, independente do bioma. Então, se a fazenda estivesse no Pampa, a gente ia analisar todos os critérios, independente ali da localização. Então, um primeiro exercício que a gente fez foi identificar os novos critérios que a gente precisaria incluir no nosso processo de tanto de reanálise dessas fazendas, quanto exigir dos nossos fornecedores a inclusão desses critérios no processo de análise deles. Identificamos que a gente já estava incluído aqui no nosso processo todos esses critérios gerais aqui de terras indígenas, quilombolas, unidade de conservação, embargo federal do IBAMA e a lista de trabalho escravo. E os novos critérios que a gente teve que incluir foi o desmatamento no cerrado, que no nosso caso a gente aplica o desmatamento zero, então a gente não aceita desmatamento nem legal e nem legal, aplicando a data de corte aqui definida pelo protocolo, que é 31 de dezembro de 2020, polígonos acima de 6,25 hectares, e os embargos ICMBio e o estadual do Mato Grosso, que a gente ainda não implementava. A partir disso, a gente pode passar, tá? Identificando esses novos critérios, a gente pegou toda a nossa base histórica de fazendas, de todos os fornecedores, e fez uma análise de risco em cima desses novos critérios, justamente para identificar potenciais fazendas que tivessem alguma suspeita de inconformidade frente a esses novos critérios que até então estavam em conformidade e que poderiam ser bloqueadas a partir da virada ali da implementação do protocolo. Esse processo de análise de risco a gente rodou, como eu comentei, para todas as nossas fazendas aí vinculadas às nossas compras dos últimos 12 meses. E aí, com esse resultado, a gente voltou para os nossos fornecedores e fizemos agendas individuais
com cada um dos nossos fornecedores que ou estivessem localizados na, no bioma, né, com plantas no bioma do Cerrado, ou que não estejam no bioma do Cerrado, mas compram de fazendas localizadas no bioma Cerrado, independente se as fazendas apresentaram não conformidades ou não, porque a gente não sabe, né? Pode ser que no histórico não tivessem fazendas apresentando PROD Cerrado ou embargo IBAMA ou SEMA do Mato Grosso, mas no futuro poderia aparecer e no final do dia a gente precisa que todos os nossos fornecedores estejam alinhados e engajados nesse sentido. Então, inclusive, a Proforest nos ajudou nesse processo de engajamento, apresentando o protocolo, os critérios, as bases de dados, como todos os fornecedores possuem sistema de geomonitoramento, a gente também apoiou nesse e muita, né, no final também as empresas de geomonitoramento estavam envolvidas nesse processo já do desenvolvimento do protocolo, então a gente fez essa ponte, explicou. Para aqueles que tiveram a identificação de fazendas não conformes, a gente mandou a lista das fazendas identificadas com essas suspeitas, é, até para ajudar esses fornecedores na identificação de quais eram e já avaliar com os seus produtores potenciais justificativas ou com a própria empresa de geomonitoramento as potenciais evidências de falso positivo para que essas fazendas fossem liberadas e não tivessem qualquer problema depois, efetivamente, da implementação. Então, todo esse processo aqui foi realmente um processo de teste, avaliar os riscos a partir da implementação e engajamento da nossa cadeia de fornecimento. Então, o GPA, como eu comentei, ele é uma empresa que tem lojas em muitas partes do Brasil. Então, a gente tem desde grandes fornecedores, como pequenos fornecedores regionais e que acabam tendo mais dificuldade nesse processo e que não estão diretamente vinculados a essa implementação do protocolo e que precisavam de um apoio maior, né? Então, a gente tem esse desafio de lidar com grandes, médios e pequenos e vários tipos de maturidade no tema. E aí, enviando essa lista, foi feita essa análise e acompanhamento de toda essa implementação dos novos critérios, eh, acompanhando os documentos de evidências e, depois desse processo, a gente começou o bloqueio efetivamente em julho de 2024. Então, esse foi o processo que a gente fez para os fornecedores ativos, né, que já nos forneciam e que precisaram se adaptar aí aos novos critérios. E a partir do momento que a gente implementa, todos os novos fornecedores que vieram depois disso a gente já incluiu esses critérios no processo e alguns a gente também precisou fazer aí uma agenda de capacitação, porque, de novo, né, o Boi na Linha ele veio antes, então já está muito mais maduro nesse sentido, e o protocolo do Cerrado ele veio para nos ajudar aí a harmonizar os demais critérios que não estavam no Boi na Linha e a Proforte também nos ajudou nesse processo. Pode passar, tá? E foi isso. Assim, como eu comentei, a gente tem um desafio de ter diversos tipos de fornecedores. Esse processo de análise de risco foi bastante importante para mostrar para os fornecedores quais eram, né, as sensibilidades e os desafios que eles iam precisar ter para engajar seus próprios produtores e regularizar todo esse processo. Mas eu vejo que isso já faz mais de um ano, né? Um ano e 6 meses, e hoje já está super maduro, os fornecedores já conhecem, as empresas de geomonitoramento ajudam, apoiam bastante nesse processo também.
E também tem o desafio que a gente fez um engajamento interno dos times, principalmente comerciais, né? Tanto quando teve a atualização do Boi na Linha, quando teve a publicação do novo protocolo do Cerrado, também tivemos um processo de engajamento interno para garantir que todo mundo esteja alinhado aqui na mesma página. Todas as nossas atuações, projetos, iniciativas, reportes de indicadores, compromissos, vocês conseguem, ver lá no nosso relatório anual de sustentabilidade. Esse daí é o do ano passado, então tem bastante coisa legal lá. Se alguém também tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira saber um pouco mais ou ler até a nossa política, o link tá no relatório. E da minha parte, era isso, gente. Fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Carol. Obrigada pela disponibilidade, pela apresentação. Parabéns pelos esforços. A gente acompanha de perto isso. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, e mãozinhas levantadas. Eu peço a gentileza de mandar as perguntas no chat, porque eu vou passar a apresentação agora para a Marfrig, passar a fala para o Luiz. E ao final dessa apresentação, a gente abre para os dois painelistas responderem as perguntas. Eu estou atenta aqui a todas que estão surgindo, para a gente poder ter esse tempo da apresentação e, ao final, essas perguntas fecham o nosso diálogo. Bem, então peço a gentileza novamente de que enviem as perguntas no chat. E agora eu vou passar a palavra para o Luiz. Luiz, você quer que eu compartilhe aqui ou você compartilha daí? Boa tarde. Se tiver fácil para você, você quiser passar aí, Eu estou com ela em PDF. Vamos ver se fica bom a apresentação. Só um instantinho. A gente já passou por isso tantas vezes no presencial, né? Por lá. uhum, Nesse momento da. Vamos ver se a apresentação funciona. normal. Está funcionando, gente? Vocês estão vendo? Assim, Deixa eu só ver como que vai dar certo passar. Então tá certo. Pode começar, Fernanda. Obrigada. boa tarde a todos. Primeiramente, Thaisa, Cecília, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando um pouquinho. Gostaria de começar me apresentando. Me chamo Luiz Furlan, sou analista de pecuária sustentável na Marfrig. Trabalho na Marfrig já há quase 5 anos e fica alocado aqui na unidade de Promissão, que é no interior de São Paulo. Para começar a apresentação, eu trouxe aqui um dado bem interessante, que é mostrar sobre a importância do setor da pecuária no Brasil. Então, gosto de começar mostrando esses números que foram divulgados pelo IBGE, referente ao ano de 2024, onde houve 42 milhões de cabeças abatidas. Isso representou 179 bilhões de dólares e 8% do PIB total do Brasil. Então, isso mostra a relevância, o poder, né, o tamanho que é a pecuária no Brasil. Outros dois dados bem importantes e significativos é a quantidade de cabeça de gado e de pecuaristas que a gente tinha até aquela data. Então, são 197 milhões de cabeças de gado e 2,5 milhões de pecuaristas. Então, é um número muito alto. Aí a gente pergunta, né, onde que está toda essa cabeça de gado, onde que está esse volume todo? Se puder passar, por favor. Aqui a gente trouxe um mapinha do Brasil com os dois biomas e eu gosto de focar bastante no bioma da Amazônia e do Cerrado, que são os dois maiores e é a maior concentração de gado. Pode passar, por favor? Aí, como a gente, como a gente pode ver
nessa ilustração, a parte verde mais escura é onde está o maior volume concentrado. Então, como eu disse ali, Amazônia e Cerrado, a gente tem essa concentração maior ali, tá? Não deixando os outros biomas que também têm a sua importância, quanto a Mata Atlântica, o Pampa, mas frisando esses dois maiores e a maior concentração de volume está ali nesses dois biomas. Pode passar, por favor? Pode passar. Para mim, tá passando. Não, agora sim, agora foi. Queria só mostrar um pouquinho como que é essa cadeia. Para quem ainda não conhece, a cadeia da pecuária no Brasil ela é classificada em três níveis. A gente tem o nível um, que é a fazenda de engorda, que é conhecido como o nosso fornecedor direto, é aquele que negocia diretamente com o frigorífico. Depois a gente tem os outros dois níveis, que é o nível 2, a recria, e o nível 3, a cria, que são os nossos fornecedores indiretos. Hoje a Marfrig trabalha com o mercado spot, né? A gente não tem contrato a longo prazo com nenhum pecuarista, então é mais essa parte mesmo de negociação diretamente. Puder passar? Aqui está algum dos compromissos da Marfrig, né? A gente tem o compromisso 100% da cadeia, o controle de origem livre de desmatamento, a rastreabilidade e a transparência. Em 2020, a Marfrig lançou o programa Verde Mais. O que seria o programa Verde Mais? A Marfrig entende que só bloquear o fornecedor, só a gente excluir ele da nossa cadeia, não resolveria o problema, né? O produtor tem aquele animal, ele vai ter que abater aquele animal, então ele vai procurar um outro frigorífico, ele vai procurar um outro fornecedor para ele poder estar negociando. Então, somente a gente excluir ele da cadeia não seria a intenção, né? Aí a gente começou a trabalhar com inclusão de fornecedores. Então, com esse programa, a partir de 2020, a gente já conseguiu incluir mais de 4.000 fornecedores. Se você puder passar. Falando um pouco sobre a parte socioambiental de plataforma que a gente tem, hoje a gente trabalha com uma plataforma, ela chama Brem, ela é do grupo Serasa, não vou entrar muito em detalhe de como que é a plataforma, mas é uma plataforma de monitoramento. Hoje todos os nossos bancos de dados, todas as nossas propriedades são cadastradas dentro dessa plataforma. Ela é uma plataforma com monitoramento 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e os 365 dias do ano. Então, todos os dias, essa base toda de fornecedores, ela é reprocessada, ela é confrontada com todas as outras bases, pro, desembargo, tudo que tem com as listas, tudo para verificar a conformidade das propriedades. Se puder passar. Aqui eu trouxe 3 documentos, acho que são os mais importantes, que a gente tem, que seria o documento ambiental, o CAR, o documento fundiário seria o CCIR, e também a gente tem ali o terceiro documento, um documento interno da Marfrig, que é o checklist de boas práticas. Esse documento é um questionário que a gente envia para o produtor, para poder conhecer um pouquinho mais dele, da fazenda, da atividade que ele faz, isso dentro da fazenda, tá? Então é um documento interno da Marfrig que faz parte da documentação atrelada ao cadastro do pecuarista. Então, todo o cadastro pecuarista ele tem que enviar para a gente documento fundiário, documento ambiental, mais alguma outra documentação. Se precisa de algum documento de vínculo, uma matrícula, um contrato, alguma coisa assim, tá? Pode passar, por favor. Hoje, todos aqueles documentos que eu mencionei acima, ele é enviado para o comprador de gado da Marfrig, onde ele insere esse documento dentro de uma plataforma, que foi uma iniciativa de um programa integrado dentro da Marfrig, onde toda essa documentação, mais o preenchimento do cadastro, é realizado pelo comprador de gado, ele insere as informações da fazenda, do pecuarista. Essa primeira etapa é realizada pela compra de gado e cai numa grade de aprovação que é do CDM, onde ele faz toda a validação do cadastro inserido pelo comprador referente à parte financeira da fazenda, nota fiscal, para poder emitir uma nota para ele, o pagamento. Então, isso é feito uma primeira validação. Caso tenha alguma divergência de documentação,
alguma informação preenchida de forma errada, esse cadastro ele é rejeitado pelo time do CDM e volta para a compra de gado. Solicitar um novo documento ou fazer um ajuste no que precisa ser feito. Compra de gado refez isso. Opa. A compra de gado refez isso, ele volta o cadastro de novo para o CDM, ele valida, tudo certo. Beleza, o cadastro segue para uma outra etapa de validação, que aí entra a validação do time de sustentabilidade. Hoje, em cada unidade, a gente tem um especialista de sustentabilidade lá, ele analisa toda essa documentação, vê se o CAR que ele mandou é condizente com o CCIR que ele mandou, é a mesma área, é o mesmo nome da fazenda, é o mesmo produtor, a documentação está amarrando, o nome do produtor está diferente, é necessário um outro documento, a gente solicita um contrato, solicita uma matrícula. Caso o time da sustentabilidade identifica alguma inconsistência, esse cadastro ele é reprovado, ele volta novamente para o comprador de gado solicitando esse novo documento, e o comprador, assim que pegar um novo documento, fizer um ajuste, o processo recomeça tudo de novo. Ele volta para o CDM e depois volta para o time da sustentabilidade. A sustentabilidade olhou, está tudo certo, temos todas as documentações necessárias, toda a parte está certinho, ele vai para uma outra etapa. Tá? A gente analisou até agora somente a parte documental. Agora a gente vai olhar a parte socioambiental, todos os critérios socioambientais, se estão aderentes ou não à propriedade. Pode passar? Passou. Aí. Após essa análise documental, o analista pega, cadastra essa propriedade dentro da nossa plataforma de monitoramento socioambiental. Ali ele consegue visualizar o polígono da fazenda, tá? Conforme está na tela. Então ele consegue ver certinho a geometria da fazenda, confronta se realmente é a geometria, se realmente é o número do CAR da fazenda que a gente tem. E isso é aplicado um protocolo com todos os critérios dessas propriedades, tá? E ela retorna para a gente com o status se a propriedade está habilitada ou não habilitada. Nesse exemplo, é uma propriedade que ela está habilitada, você pode ver ali todo o risquinho verde, então todos os critérios que foram aplicados para essa propriedade de acordo com os protocolos estão ok. Então, essa é uma fazenda aprovada. Pode seguir, por favor. Para esse exemplo, a gente tem uma propriedade não aprovada. Tá? Cadastrou a propriedade ali, a gente identificou que ela tem ali um PRODES, é maior que o compromisso que a gente tem assumido, então tem estipulado dentro desse protocolo já a questão da data, a questão do tamanho, conforme é os protocolos, então a gente tem tudo ali dentro já parametrizado, e nisso ele já retorna para a gente. O motivo dessa propriedade não ter sido habilitada, então essa ficou não habilitada pelo PRODES, a gente consegue visualizar também o que seria esse problema, né? No caso, por se tratar de um PRODES, a gente consegue ver o polígono, consegue identificar aonde que está esse polígono, para depois a gente poder ter um contato com o pecuarista, conseguir explicar ao pecuarista qual que é o problema dele, aonde que ele tem esse problema, o que que é. Então a gente consegue visualizar isso de forma bem assim, imediata. Assim que a gente já faz o cadastro dentro da plataforma, ela já nos retorna com esse status de ou habilitada ou não habilitada. Pode seguir, por favor. Isso a gente faz tanto para os nossos fornecedores diretos, quanto também para os nossos fornecedores indiretos. Tá? Então, toda a nossa cadeia está sendo monitorada ali, está sendo aplicado todos esses critérios, a gente tem o status tanto para o fornecedor direto, quanto também para o nosso fornecedor indireto. Pode seguir, por favor. Aqui na tela, a gente tem um mapa de mitigação de risco. O que que é isso? Isso foi um mapa desenvolvido pela Agroícone junto com a Marfrig, para a gente conseguir identificar o risco das propriedades de acordo com o município que ela está localizada. Tá? Então, foi um compilado de informações, né, um banco de dados referente a informações de pecuária, de desmatamento, pastagem, vegetação nativa e alguns indicadores sociais. Esse mapa de risco ele é classificado em 5 classes, então tem desde o muito baixo até o muito alto, e isso todas as propriedades têm que fornecer as informações dos nossos fornecedores indiretos de acordo com o risco que ela está. Tá?
Pode passar, por favor. O porquê que foi desenvolvido esse mapa de risco? A gente tem algumas metas estabelecidas de acordo com o nosso programa Verde Mais, tá? Então, como que a gente precisava de um ponto de partida para poder entender como que a gente iria seguir com essas metas? Não tinha como pegar a base de fornecedores inteira, porque é uma base muito grande. Não tinha como pegar, por exemplo, só por abate de um ano e poder fazer. Então a gente começou a trabalhar com o risco. Então lá em 2021 a gente começou a olhar as propriedades que estavam localizadas no município de muito alto risco. E assim a gente foi fazendo gradativamente. Então em 2022 a gente olhou alto, depois olhou médio e hoje em 2025 a gente está olhando um risco muito baixo. Aí vem alguma pergunta, mas 2025 você está olhando muito baixo, você deixou de olhar os outros riscos, por exemplo, o risco muito alto, médio? Não. Agora as propriedades são obrigadas a enviar informação dos seus fornecedores indiretos referente ao risco muito baixo, mas se houver algum cadastro de alguma fazenda que já esteja localizado em um risco muito alto, médio ou baixo, ela também é obrigada. Então a gente não deixou de olhar os outros, a gente somente foi acrescentando mais um risco. Outro ponto importante, esse quadradinho verde que está na tela, foi aquilo que eu disse em relação às propriedades que a gente tem reincluído. Tá? Então foram mais de 4.000, para ser um número mais exato, 4.269 propriedades que a gente conseguiu ou instruir o produtor de alguma forma, através de uma análise detalhada, através de um documento que estava faltando. Então, tudo isso a gente conseguiu trabalhar e conseguiu trazer esse produtor de volta para a cadeia. Assim, a gente deixou de excluir ele poder continuar fazendo alguma coisa errada, vendendo para outro, alguma coisa. Então, a gente acertou a situação dele e ele continua de volta na cadeia. Pode passar? Aqui é só um fluxograma rapidinho daquilo que eu já falei, tá? Então, hoje o cadastro, assim que ele nasce, a gente já identifica o município que ele está e assim automaticamente a gente já traz o nível do risco, tá? Então, atrelado ao seu município, já está atrelado ao risco. Algumas propriedades, né? Desculpa, as propriedades são cadastradas dentro dessa nossa plataforma, que é a plataforma de blockchain. Toda a documentação ela fica ali dentro. A gente confronta todas essas informações, como repetindo o que eu falei, né? Toda a documentação do fornecedor, documentação da fazenda, e após a análise ela vai para a plataforma socioambiental, onde a gente faz a análise referente aos critérios socioambiental. Isso tudo sendo aprovado, a propriedade segue novamente para a compra. Pode passar? Aqui, por último, mas não menos importante, é em relação ao nosso mapa de rede. Esse mapa de rede foi desenvolvido pela Marfrig, tá? A gente conseguiu conectar todas as nossas informações dos nossos fornecedores indiretos. Conforme a gente começou a fazer isso, a gente começou a receber muita informação de fornecedor indireto e a gente não conseguia, assim, não tinha como armazenar tudo isso em um único lugar só. Então a gente desenvolveu esse mapa de rede, onde a gente consegue de forma ilustrativa e bem dinâmica ver essa atrelação entre fornecedor direto e fornecedor indireto. Só explicando um pouco do que é essa imagem, essa bolinha azul no centro é o nosso fornecedor direto, e as bolinhas verde ou amarela que está em volta deles são todos aqueles fornecedores indiretos que foram declarados pelo fornecedor direto. Tá? Então, se a gente clicar numa bolinha azul, ela traz para a gente quem que é o fornecedor, qual que é a propriedade, e do lado ela já aparece para a gente todos os fornecedores indiretos que foram declarados por esse fornecedor. Então a gente desenvolveu o mapa para centralizar essas informações para ficar tudo bem dinâmico ali dentro. Tá? E só um ponto importante também sobre a parte da aplicação dos critérios socioambientais e da informação dos nossos fornecedores indiretos, conforme das nossas metas. Agora, em 2025, a gente está terminando essa parte de ter 100% da rastreabilidade, então a gente já aplica o nosso protocolo ali para todas essas propriedades, fornecedores diretos e indiretos, e a gente terminando isso agora em 2025, a partir de 2026, a gente já bloqueia os nossos fornecedores diretos e os nossos fornecedores indiretos também
tudo em cima já desses critérios. Eu acho que era só isso. Um ponto bem rápido do passado que a gente tinha. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguém queira fazer alguma pergunta, eu sigo à disposição. Muito obrigada, Furlan, como sempre, pela disponibilidade e parabéns pelo trabalho, por toda a transparência que vocês compartilham conosco. Agora, então, eu fecho essa parte das apresentações e dou início às perguntas. Novamente, quem tiver alguma pergunta que ainda não tem enviado no nosso chat, pode enviar. A gente está reunindo elas aqui para passar para os nossos painelistas. Tem uma pergunta lá do comecinho que fica mais endereçada à facilitação. Eu vou deixar ela por último. Eu vou dar prioridade agora para as perguntas aos nossos painelistas. Eu vou começar com a Carol. Vocês não veem mais minha tela, certo? Então, Certo. as perguntas aqui. Carol, nós recebemos uma pergunta de duas pessoas sobre a plataforma GEL de vocês. Então, tem uma pergunta Uhum. aqui. Qual a plataforma de análise socioambientais utilizadas pela empresa? Como seria esse sistema de geomonitoramento? É uma plataforma WebGIS, utilização de algum software como QGIS, ArcGIS? E aí tem uma outra depois, em seguida, que pergunta sobre a plataforma também. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, depois tem uma outra pergunta que nós elencamos aqui. Tá. Bom, sobre a plataforma de geomonitoramento, eu comentei da plataforma de rastreabilidade e a plataforma de geomonitoramento, tá? Ambas são contratações de parceiros externos, então, para rastreabilidade, a gente usa um parceiro que chama Paripasso, e inclusive é a empresa que nos apoia aí no desenvolvimento do programa Qualidade desde Origem. E o parceiro que faz as análises de geomonitoramento é a Nice Planet. E aí a Nice Planet usa bases públicas, tá? Até inclusive no protocolo do Cerrado tem todas as referências que elas são padrão, né? Então não é nenhuma novidade, são bases públicas que são atualizados aí de acordo com os órgãos competentes. Então, por exemplo, as bases do PROD são atualizadas pelo INPE, né? O trabalho escravo pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são bases públicas padrão aí que essa empresa usa. E aí tem dois tipos de análise, né? Como a Thaisa comentou. Então, tem os critérios de lista e tem os critérios de polígono, né? E aí cada um deles usa as análises de formas diferentes. Joia, obrigada. Mais uma pergunta. Se mais alguém tiver questões ao GPA, por favor, envie. Mas tem mais uma aqui. Ana, vocês estão dialogando e exigindo esses critérios diretamente para os produtores ou indiretamente através dos frigoríficos? Nossa exigência é a partir dos frigoríficos, porque a gente não tem relação ou contato com os produtores pecuaristas, tá? A gente não compra direto do pecuarista, então, como a nossa relação são com os abatedouros ou os processadores, a gente engaja essas indústrias para que eles engajem os seus próprios fornecedores. Joia, obrigada. Bom, por enquanto eram essas duas questões. Eu vou passar agora com as questões a Marfrig. Luiz, nós temos aqui algumas, várias questões. Mas tem uma aqui. Qual a imagem de satélite que é utilizada dentro dessa plataforma da empresa? Você tem essa informação à mão? Sim, eles usam todas as bases públicas, né? E as imagens de satélite para as análises detalhadas, tudo são Landsat e o Sentinel. Joia.
E aí tem uma aqui em seguida de quanto em quanto tempo é feita essa análise sobre o produtor? A cada compra ou em um prazo padrão, como uma vez ao ano, por exemplo? Tá. A análise é feita a cada nova compra, tá? Mas a nossa plataforma de monitoramento, como eu expliquei lá, ela roda 24 horas por dia, tá? Então, todos os dias, todos os critérios são analisados, mas para analisar o produtor ali é a cada nova compra. Joia. Tem uma aqui sobre indiretos. Como vocês identificam os indiretos? Que documentação a Marfrig usa para identificar esses fornecedores? Hoje a gente tem um documento interno, tá? Uma declaração de fornecedores indiretos, onde a gente envia para o fornecedor para ele poder preencher essa informação, mencionando para a gente de quem é que ele compra, quem que são os fornecedores indiretos, e ali ele menciona o nome do fornecedor, o CPF, e nos envia também ou a coordenada ou o número do CAR daquela fazenda indireta. Joia. Ainda nessa linha da análise, a gente colocou já na triagem aqui uma pergunta se você comentou se usam algum sistema de blockchain nesse processo. Hoje a gente tem a nossa plataforma dentro da Marfrig que o cadastro é realizado ali dentro. Então, essa é uma plataforma blockchain, todas as informações são inseridas dentro dessa plataforma. Ok. Agora, mais na parte do bloqueio. Tem uma aqui, se o indireto estiver irregular, os diretos também são bloqueados? Como eu expliquei ali no final, tá? Hoje a gente monitora os nossos fornecedores indiretos, então a gente está com esse final de ano conseguindo 100% da informação. E sim, a partir do ano que vem, 2026, se o fornecedor indireto ele tem algum problema, o fornecedor direto passará a ser bloqueado também. Certo. E aí tem uma aqui sobre a parte da adesão. Como está sendo a adesão dos produtores do Cerrado a essas exigências socioambientais? De que forma estão trazendo as experiências com o protocolo da Amazônia para o Cerrado? Com exceção do desmatamento, né, que é algo, a data assim, mais nova, todos os outros critérios já são aplicados já desde 2020. Então, praticamente todos os fornecedores já estão cientes, já sabem como que funciona tudo isso, e sim, é bem claro e bem objetivo, né? Todo mundo tem que estar aderindo a isso e hoje está todo mundo pedindo. Então, se não fizer, infelizmente vai estar fora do mercado. Certo. E aí uma última aqui que nós recebemos. Para a reabilitação das 4.269 fazendas, a Marfrig apoiou os produtores a seguirem com processos de regularização ambiental no estado? Se sim, houve alguma RT de técnicos contratados pela própria Marfrig? Mais específica essa, Sim, né? hoje a gente Sim, hoje a gente tem o apoio técnico, como eu disse, a gente tem um analista em cada unidade que faz aquele primeiro suporte para o pecuarista. A gente tem aquele apoio para falar se o pecuarista precisa de alguma documentação, alguma coisa que seja algo mais simples de ele conseguir resolver. A gente tem o apoio jurídico, caso ele apresente algum documento, alguma coisa do órgão que possa liberar a propriedade, então a gente faz esse apoio jurídico, tá? E a RT de TEC contratado pela Marfrig, não, mas a gente tem um programa da regularização dos estados, né? No caso, por exemplo, do Mato Grosso, o PREM, então a gente sempre faz essa orientação, sempre instrui o pecuarista de poder estar participando, estar entrando, para ele poder resolver a situação dele e assim continuar abatendo. Certo. Agora tem mais duas questões, e aí depois eu passo para outra questão que a gente deixou lá do comecinho. Na verdade, apareceu mais uma aqui, tem mais três questões. E aí, Carol, eu já vou te chamar a atenção dessas perguntas que eu estou fazendo para o Furlan, se em alguma você quiser fazer alguma complementação sobre alguma coisa que você pensou enquanto ele está respondendo sobre o sistema de vocês, fica à vontade, ao final das respostas do Furlan, você pode entrar fazendo alguns comentários a esse respeito.
Então, aqui ainda tem mais três. Furlan, sobre a identificação dos indiretos, é 100% confiável? Os produtores diretos declaram todos os indiretos? Essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Se é confiável, não tem como a gente garantir isso. Mas a gente não tem uma plataforma, não tem nada disponível que todo mundo pode usar, que todo mundo pode fazer. Então, a gente depende da boa vontade do produtor de ele fornecer isso para a gente. É uma das coisas que eu sempre falo, é melhor a gente fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, eu creio que é a única saída que a gente tem, é o único jeito de conseguir esse tipo de informação, já que a gente não tem uma base pública, já que a gente não tem nenhum lugar que consiga consultar, consiga verificar realmente essas GTAs de entrada e de saída. Então, é a única forma que a gente conseguiu de ter esse tipo de informação. Com certeza. E aí, mais duas especificamente para você. Luiz, como estão articulando para estar em compliance com a EUDR? Se essa é uma questão para vocês, se vocês estão fazendo alguma adaptação, imagino, a esse respeito. Dentro da nossa própria plataforma lá da Brem, a gente já tem estipulado ali dentro já um protocolo definido, tá? Então, de acordo com algumas regras, já está isso tudo dentro do sistema ali, e aí segue com o mesmo tipo de análise, saber se essa propriedade está habilitada ou não, seguindo já os critérios. Tem uma meio parecida aqui. Num contexto mais complexo, onde clientes pedem diferentes tipos de informações, aí até a pessoa cita, às vezes por conta de regulação tipo IODR ou mesmo compromissos públicos, como eles enxergam a necessidade de padronização de informação de rastreabilidade na cadeia de valor. Então, no contexto de diferentes demandas, como que vocês enxergam essa necessidade de padronização de informações de rastreabilidade na cadeia de valor? É, é importantíssimo a gente ter isso, que é alguma coisa que a gente sempre fala, até a questão do protocolo, tem que ter algo uniforme, né, onde todo mundo pode acessar, onde todo mundo pode usar a mesma coisa, para não falar, tipo, um Marfrig está usando uma coisa e está fazendo de uma forma, um outro frigorífico está usando de outra base, outra fonte e está fazendo de uma outra forma. Aí eu posso estar penalizando, ou eu posso estar sendo um pouco mais frouxo na regra referente a um outro frigorífico. Então é importante a gente ter, mas acredito que tenha que vir de cima, de outras pessoas, mais importante é esses pontos. Joia. E aí, eu acho que ainda na linha de rastreabilidade, depois tem uma sobre dados públicos, mas veio uma sobre será se firmar um acordo com órgãos agropecuários, seria possível ter a GTA disponibilizada? Acho que é uma dúvida mais geral, assim, sobre esse acesso aos indiretos. O que você acha, de acordos com os órgãos agropecuários? Como que funcionaria isso? Eu acho que sim, acho que acredito que tiver uma conversa muito boa nisso, porque é a informação que a gente precisa. Então, acho que todo mundo teria, quem tem essa informação deveria disponibilizar, porque é para um bem geral, para um bem de todos, então a gente precisa dessa informação. Mas aí eu repito o que eu falei anteriormente. Cabe, eu acho que dos órgãos mais acima, né, eles terem que tomar essa decisão de poder fazer, de poder disponibilizar, porque claro que se tivesse a gente iria usar, seria de bom proveito. E aí, uma última pergunta especificamente para você, como a Marfrig faz a integração com os dados públicos, por exemplo, PRODES, vetores do IBAMA, como que é essa integração dos dados? Hoje a nossa própria plataforma da Brem, ela já faz isso através com as próprias bases já são disponíveis, né? Então, o sistema dele já é preparado para isso, então eles vão, buscar a atualização das bases e faz isso diariamente lá. Então, isso é a própria plataforma de monitoramento. Joia, obrigada por essa sabatina Uhum. na É arguição. isso.
Bastante pergunta, isso é ótimo, né? Nosso público está engajado, nós estamos com mais de 60 participantes desde o começo, então temos um público interessado, engajado em fazer pergunta. Agradeço a todos que enviaram. Tem uma pergunta aqui para ambas as empresas, e antes eu queria fazer um comentário. Tem uma aqui, a partir de quando pretendem divulgar relatórios de auditoria independente para o Cerrado? E aí também tem uma para facilitação, que é a previsão de fazerem uma primeira publicação de conformidade com o protocolo do Cerrado, assim como o Boi na Linha já divulga. Antes de passar para os colegas, eu quero apenas fazer um adendo aqui. O protocolo de auditoria, nós temos uma versão teste disponível no nosso website. Esse ano nós fizemos um piloto de auditoria com duas empresas que se disponibilizaram a passar por esse processo. Nós reunimos agora os relatórios, os aprendizados, estamos exatamente nesse momento, coordenação e conselho revisando o protocolo de auditoria. E a previsão é que ele seja publicado agora na virada para 2026, né? A gente fecha agora a revisão dele, ele vai para a diagramação, já está nesse processo de realmente ir para a publicação. Então, a gente começa 2026 tendo esse protocolo de auditoria. O protocolo do Cerrado é uma iniciativa de adoção voluntária, né? Então, essas auditorias, elas vão depender de cada empresa. Essa pergunta que vocês mandaram aqui da conformidade, conforme nós recebermos esses relatórios, esses resultados de auditoria, né, a gente vai pensar em como será essa publicação. Certamente não será idêntica à forma como o Boi na Linha tem feito, porque é um outro sistema, né? As empresas vão ter que fazer isso de forma independente, né? De acordo com os seus próprios cronogramas. Então, a gente vai ainda pensar como será essa publicação, mas, de qualquer forma, como eu comentei lá no começo, nós temos esse formulário de transparência nos compromissos. Futuramente, alinhado ao que é demandado no protocolo de auditoria, nós teremos formulários de transparência nos resultados, né? Então, de uma forma mais simples, mais consolidada, né? A gente quer apresentar como que as empresas que estão adotando, estão, reportando esses resultados. Isso ainda está em construção. O protocolo do Cerrado ele tem essa característica de construção contínua, né, por ser essa iniciativa voluntária. E aí eu abro então para os dois, primeiro para o Furlan, depois eu passo para a Carol, que essa pergunta, a partir de quando pretendem divulgar relatórios de auditoria independente para o Cerrado, acho que tendo em vista esse contexto, né? E aí Furlan responde, Carol responde, aí se Carol quiser fazer alguns outros comentários, fique à vontade. E aí depois eu fecho com uma última pergunta que havia mandado, sobre obrigatoriedade. Então, primeiro Furlan. Eu acredito que muito disso vai depender do que será esse piloto que estão finalizando, né, de como que será esse modelo. E claro, acredito que depois da nossa auditoria, do nosso ano já aplicando o protocolo, depois a gente vai fazer a auditoria e vai publicar o resultado, sim. Joia, obrigada, Furlan, Carol. Aqui no lado do varejo, a gente acaba não sendo aplicável, né? Assim, lá como o Boi na Linha, o protocolo de auditoria, ele é focado e direcionado para a indústria mesmo, né? Que é quem compra o gado e faz a decisão das fazendas. Mas, de qualquer forma, a gente participa do processo aqui de transparência do protocolo voluntário do Cerrado. No relatório anual de sustentabilidade que eu comentei, também tem diversos indicadores ali, números e, enfim, os nossos compromissos públicos, eles são auditados anualmente por terceira parte. Então, a gente tem essa frente aqui de atuação um pouquinho diferente. Joia, Carol, obrigada. Vocês querem tecer mais algum comentário, mais alguma consideração?
a respeito das apresentações. Então, já foram bastante respostas. Bom, sendo assim, há uma última pergunta aqui que nós elencamos. A Cecília eu tô fazendo em tempo real essa triagem das perguntas, gente, então eu faço uma pausa aqui na leitura. Aqui. Boa tarde. Hoje o protocolo do Cerrado é de caráter voluntário. Há uma possibilidade para que o protocolo se torne obrigatório futuramente? Aqui da parte da facilitação, eu vou fazer um comentário rápido, mas nós temos aqui na nossa audiência o Ministério Público também. Então, eles também se sintam à vontade para se manifestar a esse respeito. Mas aqui da parte da facilitação, nós trabalhamos desde o início com esse caráter voluntário do protocolo, e nós continuaremos assim, trabalhando ele se tornando obrigatório ou não, nós continuaremos com esse engajamento, com esse trabalho, de forma voluntária. O que nós fazemos é tentar engajar todas as partes interessadas a esse respeito, né? Então, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a ABRAMPA, que é a Associação dos Procuradores, o GT Biomas da Quarta Câmara, nós apresentamos a iniciativa, a adoção, né, a implementação, como ela tem acontecido, a todas essas entidades, essas figuras, né, para que eles acompanhem de perto esse processo, né? Então, não há hoje, assim, né, no horizonte, a facilitação poder afirmar que isso se tornará obrigatório em algum momento, mas que o engajamento das partes interessadas a esse respeito acontece, ele realmente acontece. Vocês veem, inclusive, isso nos nossos observadores, eles estão acompanhando o processo. Então, Dr. Lauro, do MPF de Minas Gerais, ele é do GT Biomas, da Quarta Câmara, ele está presente. Se eu acho que eu consegui desmutar ele. Se o senhor quiser dar umas palavrinhas a esse respeito, fica à vontade. Boa tarde a todos, me ouvem? Sim, sim. Obrigado, Thaisa, por habilitar aí a minha participação. Em relação a essa pergunta, eu adiro, de certa forma, o que você já comentou. O Ministério Público Federal, de alguma forma, nessa transição do protocolo Boi na Linha até a efetivação e a criação do protocolo de Cerrado, participou do acompanhamento, da própria concepção do protocolo, mas é preciso ressaltar que o protocolo Cerrado ele surge como uma iniciativa voluntária. E ao longo de todo esse ano de 2025, pelo GT Biomas, do Ministério Público Federal, nós fizemos um acompanhamento das ações que vieram sendo desenvolvidas, nas oficinas presenciais, por exemplo, participamos de várias delas, participamos também do grupo de observadores do protocolo Cerrado, acompanhando esse desenvolvimento e essa implantação. Então, de fato, a lógica é da existência de um protocolo voluntário e o Ministério Público tem interesse em fomentar a consolidação e a ampliação da adesão ao protocolo como iniciativa voluntária. No entanto, a gente está diante de um contexto de preservação e de compatibilização da atividade econômica com a preservação ambiental, que tem um arcabouço legal por trás disso tudo. Então, a nossa intenção aí, ao longo do ano de 2026 é justamente, em parceria com o protocolo, verificar quais as dificuldades estão acontecendo, eventualmente, na ampliação do engajamento voluntário e aí na formação de iniciativas junto aos atores do setor que permitam uma ampliação desse engajamento voluntário ainda, mas dentro dessa perspectiva legal
e constitucional da preservação do meio ambiente, considerando a responsabilidade aí até objetiva, ou seja, independente de culpa, que todos os atores de uma cadeia produtiva têm sobre os eventuais danos ambientais que essa produção possam causar. Então, nesse momento, a posição do Ministério Público é de acompanhamento e estímulo dos protocolos de adesão voluntária, mas não é possível, de antemão, excluir a possibilidade de que, em algum momento, sejam de fato instaurados procedimentos, utilizadas ferramentas que o Ministério Público tem à disposição para fazer esse debate junto ao setor produtivo, no sentido de tentar obrigar atores relevantes dessa cadeia produtiva a utilizar os mecanismos do protocolo. Muito obrigada, doutor Lauro. Como sempre, assim como na oficina presencial, é um apoio fundamental, não só à iniciativa, mas nesses momentos também para esclarecer os posicionamentos. Espero que todas as perguntas tenham sido atendidas à altura. Agradeço muito a participação, a disponibilidade dos nossos painelistas. E agora, para fechar o nosso webinar, eu vou rapidamente compartilhar aqui com vocês. Vocês veem a minha tela? Aqui na minha tela é uma divulgação do nosso próximo webinar. Então, eu agradeço a todos os participantes que estão até esse momento. Nesse exato momento, temos 53 participantes, além de nós aqui, painelistas e facilitação. No dia 21 de janeiro, também nesse horário, às 14 às 16, uma quarta-feira, pelo Zoom, nós teremos o segundo webinar. Já temos 3 empresas confirmadas. Em breve, a gente vai divulgar, assim como tem divulgado esse card, a gente divulga também com quem serão os nossos próximos painelistas. E fiquem de olho nas nossas comunicações para próximos eventos como esse. Como eu falei no começo, fiquem à vontade para entrar no nosso site, nós temos todo o nosso material divulgado lá, e entrar em contato conosco através do nosso e-mail, protocolodocerrado@proforest.net. Novamente, é um evento oferecido pelo All Invest Verde Global Gateway, realizado pela Proforest Maflora, mas é uma organização de toda a iniciativa do Protocolo do Cerrado. Agradeço aos nossos painelistas, agradeço ao Dr. Lauro, que também entrou como painelista agora no final, todas as perguntas que recebemos, Cecília, que foi aqui em tempo real trabalhando comigo, e desejo uma boa tarde a todos.